boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2025. Nós estamos trabalhando com a série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do turismo e eventos no Brasil e no mundo. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas no setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que juntos fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. Hoje nós recebemos Tony Sando de Oliveira. Ele é administrador de empresas com MBA em gestão empresarial. Ele é o presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro, São Paulo Convention and Visitor Bureau, e da Unidestinos, União Nacional de Conventions e Entidades de Destinos. E primeiro vice-presidente da Associação CVBs Latam e Caribe. Atuou como gerente-geral de marketing para a América do Sul, na Accor Hotels, onde foi responsável pelo posicionamento e comunicação das marcas Sofitel, Novotel, Mercury, Parthenon, Ibis e Formula One. E no mercado financeiro, nos bancos Comindi, Noroeste, Nacional e Unibanco, nas áreas do banco comercial, cartão de crédito e seguros em marketing, operações, vendas e produtos, e na universidade como professor na Faculdade Metodista e no Senac. Foi membro consultivo do WTM, World Travel Meeting América Latina, do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, do CBE, Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, e do GECEM. Membro do Somaero, Sociedade Amigos da Aeronáutica, do SCAL São Paulo, do Rotary Club, Associação Viva o Centro e membro dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Turismo. Grand Prix Prêmio Caio nos anos de 2010, 2012 e 2013. Coautor do livro Marketing de Destinos da coleção Conecta Eventos. Ele é o titular da cadeira 22 da Academia Brasileira de Turismo e Eventos. Tony, seja muito bem-vindo. Professor Mário, com o senhor. Boa noite a todas e a todos. Com muita satisfação e alegria que eu recebo hoje para esse programa o Tony Sando, companheiro de longo percurso. Tivemos muitos momentos e desde não só da academia, ele era meu confrade, Academia Brasileira de Eventos e Turismo, como também de outras iniciativas. Portanto, é com muita alegria que eu recebo hoje o Tony para falar um pouco do papel dos Conventions and Visitors Bureau no crescimento do turismo brasileiro e global. Na verdade, os conventions desempenham um papel estratégico no desenvolvimento do turismo, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Essas entidades sem fins lucrativos e geralmente ligadas à iniciativa privada têm como principal missão promover os destinos turísticos, atrair eventos e impulsionar a economia local por meio do aumento do fluxo de visitantes. No contexto brasileiro,
Os conventions têm contribuído significativamente para a profissionalização do setor turístico, a atuar como intermediários entre o poder público, empresas privadas e o terceiro setor. Eles coordenam ações que fortalecem a imagem dos destinos e otimizam a infraestrutura turística. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis, são exemplos de localidades que se beneficiaram amplamente do trabalho dos CVBs, na capacitação, na captação de congressos, feiras, eventos corporativos, entre outros. A nível global, os CVBs são considerados peças-chave na competitividade entre destinos, com estratégias de marketing bem definidas, participação em feiras internacionais, parcerias com companhias aéreas e operadoras de turismo, e essas organizações ampliam a visibilidade das cidades e regiões que representam em tempos de globalização e com um mercado turístico altamente dinâmico. O trabalho das CVBs é essencial para posicionar destinos emergentes ao lado de centros turísticos consolidados. Além disso, os CVBs têm um importante papel na disseminação de dados e estudos de mercado. Eles fornecem informações valiosas sobre o perfil dos visitantes, a sazonalidade e tendências do setor, ajudando gestores públicos e empresários a tomarem decisões mais assertivas. Com isso, colaboram para o desenvolvimento sustentável do turismo, como foco na geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Nossa live está dividida hoje em 3 blocos. O primeiro bloco, entendendo os CVBs. O segundo, uma análise crítica dos conteúdos e das ações dos CVBs. E, o terceiro, reflexões e perspectivas. Portanto, é com muita alegria, com muita gratidão, que eu apresento o nosso entrevistado de hoje, o Tony Sando, para as suas considerações. Tony, com a palavra. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Gislaine. É um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar informações sobre a nossa atividade, o quanto que os profissionais de conventions e vistos bureaus cada vez mais têm se tornado protagonistas no destino, trazendo a importância da promoção e a importância da atuação multissetorial, né? Os conventions e os vistos bureaus, eles integram toda a cadeia produtiva de viagens, turismo e eventos. E para cada associado, ele está vinculado a uma entidade. Nossos associados que têm organização de eventos estão vinculados à BEOC. Nossos associados que são promotores de feiras estão vinculados ao BRAF. Nossos associados das redes hoteleiras estão vinculados ao FOB. Os hotéis estão vinculados à BH. E tudo isso acaba contemplando uma sinergia multissetorial muito grande. E a gente tem cada vez mais, entre os conventos do Brasil todo, estimulado a tomarem sempre uma posição de uma agenda positiva para integrar todos esses setores na promoção do destino. Em nível internacional, como os CVBs se posicionam? No mundo, existem 3 tipos de CVBs. Os CVBs que são privados, que é o caso aqui do Brasil. CVBs que são mistos, que é o caso de alguns na Europa. E alguns CVBs que são públicos, que é o caso de alguns americanos e alguns também europeus. Ou seja, você tem conventions que são
totalmente independentes no setor privado, outros são mistos, público e privado dentro de uma única estrutura, e os que atuam como se fosse uma secretaria de turismo em determinadas cidades. Você poderia, Tony, citar algumas cidades brasileiras onde a atuação dos CVBs tem se destacado? Nós criamos há 10 anos atrás, professor, a Unidestinos, Sim. dentro de uma WPM. A Unidestino acabou congregando os convênios mais atuantes, convênios que, de fato, tinham um papel importante no seu município, na sua região, no seu estado, e isso fez com que a gente criasse aí aproximadamente 50 organizações de visitors e de convênios de birôs, e que todos eles têm uma atuação muito importante no seu destino. Alguns com recursos maiores, outros nem tanto, mas todos eles hoje têm um papel muito importante. Quando a gente faz o nosso congresso de convênio, que chama Unicongresso, a gente não leva político, a gente não pega dinheiro público, a gente quer que os convênios do Brasil todo discutam entre eles as relações, os cases de sucesso, os cases que não foram tão positivos assim. Então, nós temos convênios que são muito vocacionados ao visitor, então, praticamente, ele atua na promoção do destino para trazer visitantes. E temos convênios que são muito vocacionados a negócio. No caso de São Paulo, que tem 10 centros de convenções na cidade e faz com que a gente tenha uma oferta bastante atrativa para trazer turistas de negócios e participantes de eventos. Então, a hora que a gente olha o convênio, mesmo pequeno ou maior, há sempre um fato relevante que cada um atua. A gente tem convênios pequenos de 1 ou 2 pessoas, e tem convênios de 20 profissionais, como é o caso de São Paulo, de 15 profissionais, como é o caso do Rio de Janeiro. Mas todos eles têm um papel muito significativo. De norte a sul do país, de Porto Alegre a Curitiba, a Florianópolis, a Foz do Iguaçu, a São Paulo, aqui no interior de São Paulo, alguns convênios atuantes, como São José dos Campos Destination, como Campos do Jordão, como Guarujá, o Rio de Janeiro, e aí vai subindo. Aí tem lá desde Costa dos Corais até Porto de Galinhas. Recentemente, nós inauguramos o Convention Bureau de Fernando de Noronha, que é um destino que, embora ele seja consolidado enquanto um destino turístico, os empresários locais entenderam a necessidade de ter uma sociedade civil organizada, através de um Convention Bureau, para poder fazer promoção, para poder colocar o produto nas prateleiras das operadoras e promover de uma forma para viagens de incentivo, ou seja, há sempre uma grande oportunidade. A gente está abrindo um Convention Bureau também lá em Olímpia, que é um parque aquático que recebe mais de 5 milhões de pessoas, mas não é porque recebe que não precisa trabalhar na promoção do destino para o futuro. Então, essa é a máquina de um Convention Bureau. Ele trabalha para o hoje, para o amanhã e para o futuro. Para isso que ele acaba plantando sementes, indo atrás de eventos que, às vezes, tem evento até que acontece 10 anos depois de uma prospecção. Mas essa carteira de eventos que são se consolidando na relação é que faz com que um destino tenha sempre segurança de que haverá visitante. E o grande desafio dessas organizações de visitors e de Convention Bureau é sempre fazer com que o viajante se torne um visitante. Para isso tem que ter muita ação integrada de hospitalidade, tem que ter o envolvimento de toda a cadeia produtiva para saber que está tendo um evento, está chegando gente nova na cidade, e aí é uma roda que não pode parar de girar. Tony, você falou na inauguração do Convention de Olímpia. Eu li há pouco tempo que vai sair um aeroporto internacional na região. Mais uma razão. Qual a conexão? Todas. O prefeito de Olímpia, que é o Geninho, já foi deputado federal e já participou das nossas pautas, inclusive da do PERSE, na sua origem. Ele entende claramente a importância do turismo. E ao entender a importância do turismo, ele tem estimulado os empresários. Eu participei de uma reunião com ele, com alguns empresários locais, para estimulá-los a se organizarem para ter perenidade nas ações. Né? Governos passam, os conventions ficam. E se um convention estiver integrado com o poder público, ele acaba herdando uma série de atividades que ele pode dar continuidade. E a hora que a gente vê uma cidade como essa, que já é um distrito turístico,
que vai ter um aeroporto e que tem lá mais de 45 mil leitos, faz com que ele, de fato, necessite de se organizar para poder enfrentar o futuro com mais segurança. A gente pode falar, Tony, aqui no programa nós falamos para quem é da área e para quem não é da área. Então, algumas perguntas podem parecer banais, mas elas precisam ser feitas e esclarecidas, até para aquele pessoal que está chegando agora. E o que é um convention? Por que eu tenho que ter um convention? O que eu ganho com a implantação de um convention na minha cidade e no meu município? Podemos dizer de uma maneira bem simples que o convention é um escritório que vai te ajudar a organizar as atividades turísticas no município e atrair eventos, atrair investimentos para o meu município? Assim, falando de uma maneira bem simples. É isso. O Convention Bureau é um birô. É um birô de negócios. A gente sabe quem tem e sabe quem precisa. A gente une as pontas. Quando vem um evento em uma cidade, ele precisa de hotéis, ele precisa de restaurante, ele precisa de espaço de evento, ele precisa de organizador, precisa de cenografia, precisa de equipamento, precisa de transporte. Quando um convention, o Convention Bureau nada mais é do que uma associação jurídica, embora sem fins lucrativos, mas é uma associação mantida por empresários locais. Então, o associado do Convention Bureau são os hotéis, os centros de convenções, os restaurantes, centros culturais, são todos equipamentos que envolvem o bem receber de uma cidade. Quando os empresários locais se organizam e criam uma organização de convention, visto o Bureau, ele está passando para essa organização o ato da promoção do seu destino. Embora a Secretaria de Turismo em todas as cidades tenham esse propósito, nem sempre eles estão vinculados com a estratégia do empresário. Quando o empresário mais requer do setor público é infraestrutura, é segurança, é mobilidade urbana. Quando a gente consegue consolidar empresários com uma associação, secretaria com a sua organização, e consegue trabalhar em conjunto, em parceria, desde as feiras de turismo nacionais e internacionais, roadshows, press trip, até folheteria, mapas, site, tudo isso pode ser muito bem integrado, trabalhando em conjunto para fortalecer o destino. Então, enquanto, por exemplo, uma associação de hotéis, ela defende os interesses do hoteleiro, ou a associação dos promotores de feira defende o interesse dos promotores de feira, os conventions, os visitors bureaus, defendem o interesse do destino. E o destino é impactado por qualquer situação que pode ocorrer em cada um desses setores econômicos. Então, essa integração de uma organização bem feita, bem estruturada, com bons representantes locais, é que faz com que dê continuidade e atraia mais visitantes. A gente sempre explica que o que é um convention bureau. O convention bureau são 3 Cs. O C da captação de eventos, o C da capacitação, você não pode trazer as pessoas para a sua cidade sem treinar quem vai os receber, para receber bem, e o C da comunicação, que nada mais é do que promoção. Então, captação, capacitação e comunicação. Com esse tripé, a gente consegue exercer a atividade desde um convention pequeno até um grande convention. O grande desafio deles, geralmente, assim como qualquer outra organização, é o conceito do associativismo. O brasileiro ele não tem o hábito de ser associativista. Ele sempre acha que Deus é que provê ou é o governo que paga. Ele nunca espera que ele tenha que contribuir para que possa ser representado. E o nosso grande desafio, enquanto uma organização privada, é estar sempre apresentando aos nossos associados o que a gente tem gerado de valor agregado a ele, para que ele possa contribuir, quer seja através do repasse do Runtex, quer seja através de mensalidades, quer seja através de patrocínio de alguma atividade que o Convention faça, que ele tenha que também investir nessa comunicação para colocar a marca dele numa marca forte da cidade. Ou seja, o grande desafio, são 2 grandes desafios. O primeiro desafio é a sustentabilidade financeira de uma organização, que ela só é feita se houver conscientização do empresário de que a organização na qual ele faz parte o representa. O outro desafio é como que um convention bureau pode se definir entre um convention bureau que vai buscar eventos ou um convention bureau que vai promover o destino para visitante final, para público final. São essas
são essas atividades que induzem o fortalecimento de uma organização. E para o município, digamos assim, o diferencial de ter um convention na sua localização é a continuidade das ações, porque, como você já falou, governos passam. Mas você precisa dar continuidade naquilo que começou, principalmente no turismo. Você não pode ir fracionando as atividades no meio do caminho. Então, se eu tenho um convention, teoricamente, eu tenho a segurança de que os meus projetos terão continuidade. O grande desafio, por isso que nós criamos a Unidestino, para profissionalizar o setor e para ter representatividade e também para dar ferramentas para que o Convention Bureau ele possa ser sempre profissional. O grande desafio é encontrar o meio termo entre presidentes e uma diretoria eleita e ter um executivo, uma equipe de profissionais que, no dia a dia, exerce o papel de entrega, que tem um contrato de gestão e metas. Quando um convention é pequeno, ou ele não tem recursos suficientes para contratar um executivo ou uma equipe, é o empresário que, além dos seus próprios negócios, ele tem que cuidar dos negócios dos outros através da sua representatividade. Então, o que a gente tem sempre debatido é isso. O maior desafio é que essas organizações possam ter o apoio do empresariado para que elas possam ter vida própria e, ao ter vida própria, elas induzirem o desenvolvimento econômico do destino através da promoção do destino para trazer visitantes ou através da promoção do destino trazendo eventos. Uhum. Eu estou colocando o professor no ar, que ele caiu aqui. Então, nesse meio tempo, eu vou fazer programa ao vivo, é isso. A gente cai aqui, levanta, continua, toca, não deixa a peteca cair. Tony, quem sabe faz ao vivo. Tem que, né? Na sua visão, você já falou bastante aqui sobre a importância dos CVBs. Na sua visão, qual é a principal diferença entre um CVB e outras entidades, como a Secretaria Municipal ou as agências privadas de turismo? São diferentes conceitualmente falando. E, embora a Secretaria de Turismo ela tenha também esse papel de promover o destino, ela não pode comercializar produto, porque ela é pública. Ela não pode beneficiar ou especificar um estabelecimento específico. O convênio pode. Então, o papel da secretaria é promover o destino de uma maneira geral, ou criar roteiros. O papel do convênio é pegar esses roteiros e embalar e colocar eles na prateleira. Então, já são dois movimentos. As demais entidades são entidades setoriais, elas defendem interesses econômicos dos seus associados. E os convênios e os vistos de birôs defendem o interesse do destino. Então, atrair pessoas. E as entidades setoriais é a defesa do seu interesse econômico. Né? Esses movimentos que nós tivemos, com a PERSE, reforma tributária, muitas entidades nacionais trabalharam arduamente, ou individualmente, e através do G20, na qual a Unidestino também faz parte, para poder atuar de forma a não prejudicar um destino e não comprometer toda uma atividade econômica chamada turismo e eventos. O professor voltou. Tony, voltei. Há uma predominância do foco em turismo de eventos em detrimento do turismo de lazer. Essa estratégia é a mais adequada? O que a gente tem feito hoje, existe muito o conceito do leisure, né? Entre o business e o leisure. O que a gente tem observado cada vez mais é que as pessoas não estão indo mais para um evento apenas para o evento. Ela quer aproveitar melhor o destino. Às vezes ela chega um dia antes, vai um dia depois, ou aproveita a noite para fazer alguma programação, ou aproveita amanhã, quando o evento é à tarde, também fazer alguma programação, seja gastronômica, seja de compra, seja cultural. Dos vários destinos brasileiros, a gente encontra cada vez mais essa tendência.
A tendência de aproveitar o destino na sua melhor parte. E o que a gente tem feito, junto com os recepcionistas dos hotéis, é enviar a eles sempre material sobre o que está acontecendo na cidade. Uma programação que faz com que a pessoa está no hotel, mas ele pode ser recomendado a ir num show lá no Allianz Parque, ou assistir um ensaio de uma escola de samba, ou a participar do Restaurante Week, ou do Breakfast, que está sendo lançado hoje, que é cafés da manhã nos hotéis, a um preço especial, para criar experiência, criar atratividade das pessoas em conhecerem um produto diferente. Ou seja, sempre é isso. O desafio é como estimular o visitante para que ele aproveite o melhor do destino. Por isso que ações integradas de hospitalidade, ela tem que ser feita em várias mãos. O Convention Bureau é apenas um estimulador. Assim como a Secretaria de Turismo de um destino, ele pode ser o maestro, que ele dá o tom, mas são as empresas que fazem acontecer dentro do destino. São os fornecedores, os estabelecimentos. E o nosso grande desafio é como é que coloca todo mundo dentro de um condomínio. E quando a gente coloca todo mundo dentro do condomínio, o que a gente sempre prega é que participem da reunião de condomínio. Porque quando você não participa, alguém vai comprar um vaso na porta do prédio e você vai ter que ver aquele vaso todo dia, mesmo que você não aprovou ele. A associação é exatamente a mesma coisa. Se você está nesse condomínio, mas não participa de uma associação, não tem voz ativa na associação, com certeza a associação pode estar indo para um caminho que não necessariamente é o mesmo que você pensa. Por isso, essa integração. Por isso que a gente trabalha muito no fortalecimento associativo, quer seja dos convênios, quer seja das entidades setoriais, para mostrar que, de fato, tem muito valor, é muito significante. E o empresário acaba percebendo isso só quando ele está na dificuldade. Foi o que aconteceu na pandemia, onde a gente conseguiu unificar várias entidades nacionais em prol de defesa setorial. E aí, sim, essas coisas acontecem. Mas, independente das dificuldades, as entidades elas deveriam ser mantidas pela espontaneidade, pela representatividade e pelo reconhecimento de que, enquanto o empresário está trabalhando lá para prover o seu negócio, rentabilizar a sua atividade, tem alguém promovendo o destino para trazer mais gente para o seu estabelecimento. Perfeito. Uma pergunta que é muito importante, e eu acho que você, com a experiência que tem, com a vasta experiência, poderia nos mostrar melhor. Os conventions conseguem, de alguma maneira, de alguma forma, articular bem os setores públicos e privados. Essa conexão da governança regional é sempre muito difícil. E onde os conventions atuam, eu tenho a impressão que a imagem que eu tenho, as informações que eu obtive, é que os conventions auxiliam muito o poder público e o poder privado a se encontrarem de fato. São Paulo é um exemplo. São Paulo, quando eu saí do Grupo Aquário e vim para o Convention Bureau de São Paulo, em 2005, o Caio Luiz Carvalho assumiu a SP Tours. Isso. E nós montamos no mesmo período, Orlando de Souza era o nosso presidente, nós montamos no mesmo período as duas estruturas. Enquanto o Caio montou a estrutura dele lá com Luciane Leite, Carolina, com o Fernando Ascar, com Luciana Canto, com tantos profissionais, do meu lado eu montei com Elizabeth Sorrentino, com Elinice Paroli e com outros profissionais, e aí nós trabalhamos durante 10 anos integrados na participação de feiras, na participação de roadshows, e nunca recebendo dinheiro público, mas somando esforços. Quando um vai, o outro não vai, ou quando os dois vão, utiliza o material coletivo, quando não tem material, o outro dá. Foi um exercício muito bacana. Passou-se o tempo, muita coisa evoluiu, muita coisa aconteceu, mas nos últimos 6 anos, no estado de São Paulo, desde o início do governo Dória, nós também fizemos um trabalho muito integrado com a Secretaria Estadual, onde a gente definiu de que a campanha deveria ser única. Por que ter uma campanha no convento? Por que ter uma campanha no Estado? Por que não unificá-las e ter a mesma campanha? E nós construímos, na ocasião, através da própria Secretaria de Turismo, um chamamento público para que pudesse utilizar da campanha do governo
nos diversos meios de comunicação. E assim nós fizemos. Obviamente, tivemos um grande apoio das companhias aéreas na ocasião e até hoje, em função de eles investirem em promoção para poder ampliar também a sua malha aérea. E quando entrou o governo do governador Tarcísio, e junto com o Lucena, essa proposta deu continuidade da mesma forma como a gente trabalhou com o Vinícius Nunes durante 4 anos. Ou seja, 4 anos de um governo, 2 anos de outro governo, e a nossa estratégia continua a mesma, a de integrar roadshows, feiras nacionais e internacionais, press trips, fan trips, além dos anúncios publicitários, tanto nos veículos do trade, que são importantes e fundamentais para a nossa atividade, para a integração da atividade, quanto veículos de massa. Geramos fóruns de conteúdo com o Valor Econômico, com o Estadão, com a Folha de São Paulo, com a Band, e tudo isso integrou ações muito bem sucedidas que elas continuam até hoje. Então, esse papel público-privado, ele é importante de fato, se houver integração de fato. Joinville, recentemente, o prefeito participou de uma reunião do Convention Bureau e liberou uma verba de R$2 milhões para que Joinville, desse ano, pudesse fazer uma ação de posicionamento do destino Joinville. Isso só existe porque o executivo de lá tem credibilidade, o presidente do Convention tem credibilidade, e essa união entre credibilidade e expertise da atividade é que faz com que o poder público fale assim, olha, toma que o filho é seu. Eu faço o meu papel de apoiar e vocês fazem o papel de promover. E assim como aconteceu recentemente em Joinville, acontece em Costa dos Corais, lá em Alagoas, acontece da mesma forma em Porto de Galinhas, acontece igualzinho lá em Foz do Iguaçu, com o fundo lá de Itaipu. Ou seja, nessa máquina de convenções, de vistos birôs, há muita integração e muita troca de experiências, porque o modelo que aconteceu em Joinville, o modelo que acontece hoje em São Paulo, ele serve de base e de bem de marketing para poder ser utilizado em outros destinos também. Quais os possíveis riscos de depender excessivamente dos convention bureaus para o planejamento e desenvolvimento do turismo local? O desafio é manter um convention com estrutura, entre os fatores de risco do sucesso, ele se manter com uma estrutura. Ele precisa ter apoio financeiro. Por exemplo, quando nós passamos a pandemia, observamos que, sem arrecadação da contribuição do Runtex, o convention podia se comprometer a sua estrutura, a sua atividade, nós passamos a criar o Expo Fórum Visite São Paulo, que é um evento que reúne mais de 700 pessoas do todo o trade, é um evento que a gente conseguiu ter parcerias e patrocínios e que acabou alavancando, gerando receita para que o convention se mantivesse. Então, o desafio de uma organização como essa, ela não esperar que a coisa aconteça e não esperar que o poder público possa abastecê-la através de convênio público, na qual nós não somos favoráveis. Nós somos favoráveis a ter o apoio do setor público, mas buscar recursos privados para que a ação possa acontecer. E, obviamente, o poder público, somando esse esforço, através de patrocínios, de exposição de seus produtos num evento como o que nós temos, ele é de grande valia. Mas, para cada modelo de negócio, é um negócio. Sim. Nós acabamos de finalizar um projeto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, na Unidestino, um observatório de turismo. E isso foi feito graças a uma emenda parlamentar de um senador que colocou recurso no Instituto, que está ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Não necessariamente deu recurso para a Uni para que ela pudesse fazer. Ele foi direto na fonte de quem entende do assunto. Agora a gente está criando um site MICE, o site MICE Brasil. O site MICE é um site que vai falar sobre reuniões, congressos, feiras, e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, precisa saber onde ela pode fazer um evento no Brasil. Esse site vai dar as indicações de norte a sul dos equipamentos e o endereço do Convention Bureau local. Isso também foi feito através de uma parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, através também de emenda parlamentar. Então, eu quero dizer o seguinte, o recurso público sempre é bem-vindo, desde que ele seja bem gerado, desde que ele seja bem uma gestão transparente e clara, e que o plano de trabalho pode ser seguido de uma maneira muito transparente.
Tendo isso, há muitos convênios que dependem, de fato, de um apoio da prefeitura para que ela possa se subsidiar das suas atividades. Isso sendo bem feito, com certeza todos ganham com isso. Tony, vocês levantam dados nessas suas atividades. Você já mencionou o Observatório de Turismo. Vocês estão trabalhando integrados com os observatórios de turismo no Brasil? O nosso observatório ele é voltado a um banco de dados de eventos. Ele não tem indicadores da cidade. Geralmente, quem tem os indicadores da cidade é a Secretaria Municipal, que tem estrutura e recursos. É um custo muito alto fazer o levantamento de taxa de ocupação, de tendências, e qual o perfil do público que está visitando em determinada feira, em determinado congresso, quantas pessoas entraram ou saíram da cidade, ou qual foi o consumo em cartões de crédito. Tudo isso precisa de uma estratégia, precisa de muito recurso. Nosso observatório é voltado a um sistema de inteligência de captação de eventos, onde, nesse banco de dados, a gente sabe que o Congresso de Cardiologia, em 2005, foi realizado lá em Salvador, que em 2010 foi feito em São Paulo, e nas tendências de cada destino, qual seria o próximo? Então, uma ferramenta de atuação do profissional de captação de eventos no Convention Bureau, para ele poder se prospectar um evento que ou nunca passou pela região dele, ou que passou há tanto tempo que vale a pena colocar uma proposta, um dossiê de candidatura para que ele retorne. Então, esse é o nosso observatório, um observatório de turismo mais técnico. Em São Paulo, nós temos um núcleo de informações e dados que ele, de fato, ele apura todos os eventos que estão acontecendo na cidade, faz uma estimativa de público através dos seus, das fontes, né, dos organizadores, e uma estimativa de custo de hospedagem de público. Nesses percentuais de qual é nacional, quanto é internacional e quantos dias o visitante permanece, a gente consegue fazer algumas estimativas de volume de negócio, que são muito expressivas. Muito bom. Seria interessante se houvesse essa conexão entre os observatórios de turismo e os observatórios dos CVBs. O que nós temos, por exemplo, no caso de São Paulo, é Dados e Fatos, que é uma publicação conjunta entre São Paulo Turismo e São Paulo Convention, e que está em ambos os sites. Quem quiser ter informações sobre São Paulo, no nosso site estão os indicadores, cujas fontes vêm desde a São Paulo Turismo, quanto da Infraero, quanto da BH, e de vários... Nós somos por isso que eu te falo, nós somos um grande hub. Os Convention Bureaus, eles sabem quem tem e quem precisa. Um grande portal, um portal de informações. Então, o esforço não está em caçar informação, mas coletar de quem fez. Ô, Tony, que desafios mais urgentes os CVBs enfrentam atualmente, que poderiam ser, de alguma forma, minimizados e atendidos pelo poder público e a iniciativa privada? Professor, é um mix, né? É um mix de coisas. O grande desafio é ter sustentabilidade financeira. Mas isso não serve só para uma associação. Serve para uma associação, para uma empresa. Todos precisam ter sustentabilidade financeira para poder dar continuidade às suas atividades, independente dos fatores econômicos ou políticos que nos rodeiam. Outro desafio é as dificuldades que nós temos de trazer turistas internacionais para o Brasil quando há exigência de visto nos principais mercados, como os Estados Unidos, por exemplo. Isso cria um impacto muito grande na dificuldade que existe da burocracia. Mesmo agora online, não deixa de ser uma barreira. Outro desafio é a sensação da segurança, que não é um privilégio nosso, o mundo todo passa por isso, né? Você está em qualquer lugar do mundo, você pode ser furtado, ser assaltado ou receber uma bomba na rua onde você está passando. Então, toda essa insegurança dificulta muito a busca por eventos ou a credibilidade, a segurança das pessoas e querendo se deslocar tanto do seu destino na busca de algumas experiências. A nossa outra grande dificuldade no Brasil é que nós temos os vizinhos que não são tão... não tem um padrão socioeconômico tão alto quanto tem os europeus entre os seus próprios destinos. E o que a gente aprendeu recentemente com o professor Favila
é que só 20% dos turistas internacionais viajam mais do que 5 horas. 80% dos turistas internacionais, eles tendem a viajar no máximo 5 horas. Isso cria um grande desafio de um oceano que passa por 10 horas de voo para poder chegar aqui. Então, nós temos, de um lado, a dificuldade de um mercado tal qual o nosso, há muita dificuldade socioeconômica, financeira. Um país lá em cima, que passa agora por algumas restrições que dificultam o acesso e a segurança de quem convive, de quem mora ou de quem quer viajar. E uma Europa que, quando o Brasil foi descoberto, a Europa já tinha City Tour, né? O pessoal já ia visitar o Michelangelo, já tinha lá guia de turismo antes do nosso país existir. Então, tudo isso são desafios que a gente precisa enfrentar e, por outro lado, são oportunidades, né? A dificuldade que se tem lá na América do Norte pode ser uma grande oportunidade para a América do Sul. Os eventos que iam para lá podem ter muita facilidade de vir para cá. E a outra dificuldade é que há destinos onde o equipamento público ele é dado para atrair o visitante, ou ele é pago para o organizador para que o organizador faça seu evento lá. E em outros destinos não existe essa facilidade. Então há dificuldades entre destinos quando você tem a mão do governo favorecendo alguns eventos para que ele aconteça. Mas faz parte também do negócio. São investimentos, porque cada um faz as contas de o quanto dá e o quanto vai receber em troca, né? Em São Paulo mesmo, a Fórmula 1 foi investido alguns milhões de reais para que ela pudesse retomar a sua atividade aqui, assim está até hoje. E com isso, toda a cadeia produtiva é beneficiada. Então, os desafios são o nosso dia a dia, né? E como o brasileiro nunca desiste nunca, para nós o desafio de um dia é a experiência do dia seguinte. Tony, você está falando em dificuldades, barreiras, dificuldade de deslocamento. Pergunto, num país continental como o Brasil, nós temos 2 modais de transporte. Como lidar com isso? E problemáticos. Os preços das passagens aéreas estão complicados. E viajar de ônibus é um desafio. Experiência própria. Eu cheguei de Santa Catarina na semana retrasada com 16 horas de viagem. Você é refém desses 2 modais. Como lidar com isso? Como é que vocês do Convention lidam com isso? Porque vocês vão fazer um evento grande, vão promover um evento grande, vem gente de fora, vem gente de tudo que é lugar, de repente chega no Rio de Janeiro, o voo vai até o Rio de Janeiro, aí ele precisa pegar um outro voo para se deslocar para São Paulo. A passagem aérea é cara. Ela não é barata em cima da hora. E o ônibus, você passa por esses perrengues de ficar na estrada, pegar acidente, ficar 2, 3 horas paradas. Como é que se lida com isso? Esse é o desafio de um país continental. A gente aqui na cidade de São Paulo fala que São Paulo é como uma pizza. Ela precisa ser saboreada aos pedaços. Então, quando tem um evento na Berrini, a gente tem um blog dando todas as dicas do que acontece na Berrini para que ele aproveite a Berrini e que ele não atravesse a Berrini e vá lá para a Zona Norte. Quando a gente fala de um evento na Zona Norte, a gente vai desde a escola de samba até a Drummond Villares, até o centro de São Paulo, para mostrar que numa região de 10 quilômetros, ele pode estar fazendo várias coisas sem precisar ficar 2 horas no trânsito. Porque a gente precisa vencer as barreiras da dificuldade, porque elas existem e não é a curto prazo que elas vão ser resolvidas. E algumas talvez nem vão ser resolvidas. Então, não é um privilégio só do Brasil a dificuldade de mobilidade, mas, de fato, nós temos uma complexidade, tanto do ponto de vista de malha aérea, do ponto de vista de custos da aviação, que acabam impactando diretamente o passageiro, e isso são pautas que têm sido sempre discutidas, tanto no âmbito do Conselho Nacional de Turismo, quanto no âmbito da CNC, no setor, ou no âmbito regional nas câmaras e nas assembleias. É um debate aquecido e que ele é contínuo, porque não existe ainda alguma visão estadista que coloque que o turismo é tão importante e estratégico no país que ele devia ser prioridade zero da economia. O turismo sempre está à margem das grandes estratégias, mesmo que o turismo mostre
e a gente tem provado isso através dos estudos que nós fizemos recentemente, até em função do PERS, mostra o quanto que ele alavanca uma economia. O estado de São Paulo, 9% do PIB do estado de São Paulo é do turismo. Isso é extremamente impactante e importante. As estradas que nós temos aqui são privilegiadas comparadas às estradas que existem em outros estados. Mas teve uma visão lá atrás de que a mobilidade era extremamente importante. Mas há muito que ser feito. Tanto que a gente comemora quando inaugura uma estação de metrô, né? Quando deveria ser a rotina da cidade, a gente faz nossas comemorações por uma linha nova de ônibus. De fato, é tudo muito difícil, mas a gente vence obstáculos. Até a vinda de turistas internacionais para o Brasil, ela tem a dificuldade porque não tem malha aérea suficiente. Ou seja, nossa capacidade de receber é limitada. Então, mesmo que mais italianos, portugueses, franceses queiram vir para o Brasil, não há voo suficiente para que elas venham, que dobre o número de visitantes do país. Tudo isso é muita pauta que a gente tem trabalhado, e não só os convention, mas as próprias entidades setoriais, a ABAR, que cuida das aéreas, ou aqui em São Paulo, a Transfretur, que cuida de transporte, de fretamento. Cada um tem a sua dor e precisa achar a sua solução e o seu remédio. Tony, quais são os principais indicadores que você considera relevantes para medir a efetividade do trabalho de um CVB? São vários. Por exemplo, no caso do CVB de São Paulo, a gente tem 5 indicadores por cada área. Aqui nós temos uma área de eventos, uma área de relacionamento, uma área de marketing, uma área de promoção. Cada um deles tem as suas métricas para ser avaliado, inclusive, como contrato de gestão, assim como uma empresa faz isso com seus executivos. A gente aplica do mesmo modelo de gestão empresarial. Mas os principais indicadores hoje estão sobre o número de captação de eventos, o número de apoio a eventos, não necessariamente você capta, mas você pode apoiar, e ao apoiar um evento que já está acontecendo, você integra a cadeia produtiva para se beneficiar dele. Alguns anos atrás, nós fizemos apoiamos o congresso da OAB e, paralelamente, juntamos com o restaurante Week para criar condições especiais de pratos para advogados cujo OAB era a sua identidade. Ou seja, há como fazer ações integradas e, ao mesmo tempo, dá para mensurar se esse resultado foi positivo ou não. A gente tem feito agora uns eventos, em São Paulo, que chama Em Dia com um determinado setor. Fizemos com os organizadores de evento e semana que vem a gente vai fazer com bares e restaurantes. E entre as métricas que nós estamos utilizando, a gente colocou o número de restaurantes que existem em cada uma dessas regiões de São Paulo, que é as regiões da pizza que eu comentei, região da Berrini, região da Paulista, região do Zona Norte, região de Ibirapuera, quantos restaurantes tem em cada local e quantos eventos tem em cada local. Dividindo o número de PACs, de participantes no evento, sobre o número de restaurantes que existe, dá para a gente mostrar o quanto do indicador há oportunidade para os restaurantes e bares aproveitarem desse movimento. Não pode ser um resort isolado dentro do destino. Ele tem que ser integrado e aberto. As portas têm que estar abertas. Então, o desafio está no AMB, está no Transamérica, existe uma roda gigante, que é a Roda Rico, no meio do caminho, que ela pode ser aproveitada para fazer um coquetel, para fazer um evento, fazer uma experiência, onde as pessoas procuram mais experiência do que ficar sentado assistindo uma apresentação apenas, ou andando sobre estandes. Ela tem que fazer isso, porque para isso que ela veio, mas ela pode ter o privilégio de aproveitar coisas que só tem aqui. E Sim. O nosso desafio é exatamente mostrar isso. Aproveitar para mostrar quais são as rotas, quais são os roteiros e quais são as oportunidades que uma pessoa pode fazer. E para cada isso a gente mensura o quanto de fluxo de visitantes teve em equipamento quando a gente faz alguma promoção pontual. Que tipo de feedback os CVBs deveriam buscar junto aos turistas e participantes de eventos para melhorar sua atuação? Quando um CVB apoia um evento, ele apoia ou capta um evento, ele capta do começo ao fim. E quando é realizado o evento, geralmente tem um profissional de convention bureau na abertura.
E ele convive lá com os organizadores que colocaram esse evento em pé, e dependendo do tipo de público que está nesse evento, há um contato com alguns deles na área VIP ou na área que o organizador destina, para que converse, para que saiba qual é a sua experiência. Mas mais do que isso, o Observatório de Turismo da São Paulo Turismo, por exemplo, ela coloca um grupo de pesquisadores em eventos relevantes, eventos estratégicos da cidade, para saber não só de onde ele veio, o que ele fez, como saber também se ele está satisfeito ou não está satisfeito. E é com essas ferramentas que a gente também utiliza para poder fazer um monitoramento. A gente tem a Academia Visite São Paulo, que treina, quando há um grande evento, por exemplo, a Parada GLBT, a gente tem uma academia que, junto com a Associação Brasileira do Turismo GLBT, a gente faz um treinamento para recepcionistas, um mês antes, para mostrar o impacto econômico, a forma do bem receber, e mostrar que a cidade sabe receber bem todas as pessoas. Fizemos treinamento do Visite São Paulo com a Polícia Militar da Paulista e do Centro, com os profissionais de CT, ou seja, é um papel contínuo de mostrar a importância do visitante dentro da sua cidade. E esse também é um dos nossos grandes desafios para dar continuidade. Gislaine? Tranquilo, professor, pode continuar. Eu já fiz já dei meus pitacos aqui na live. Não, eu gostaria agora, para encerrar essa fase de perguntas, eu gostaria de que você deixasse alguma mensagem ou sugestão para quem estuda ou atua com CVBs no Brasil. Algum ponto que você considera essencial e que não abordamos nessa entrevista? O essencial é invisível aos olhos, como diria o Pequeno Príncipe, né? Do Exupéry. O essencial é invisível aos olhos. O trabalho de um Convention Bureau, ele é invisível aos olhos. Ele está lá na Europa, está nos Estados Unidos, ou está por esse Brasil afora, promovendo um destino e dando estímulo para que a pessoa tome uma decisão de vir ao destino dele, quer seja lazer, quer seja negócio, quer seja evento. O grande desafio dos Convention Bureaus é se tornar fisicamente mais presente nas pautas do Conselho Municipal de Turismo, nas pautas do Conselho Estadual, se tornar presente no Conselho Nacional. Um dos pontos das tendências hoje dos convênios do mundo todo é se tornar relevante nas relações governamentais, no advocacy. Porque até então os convênios estavam muito voltados a promover o seu destino através das suas ações promocionais, muito pautadas no que tradicionalmente é feito. Mas a hora que uma lei impacta num setor e que, ao impactar no setor, impacta no destino, os convênios precisam se posicionar e também manter firme a sua posição. Por isso que o G20 ele foi fundamental para que, entre entidades nacionais, na qual inclui a Unidestino, a gente pudesse compartilhar, decidir, discutir, subsidiar estudos para que a gente pudesse ter cada vez mais informações relevantes. O que um Convention Bureau, o grande desafio dos convênios precisam é ter uma equipe de profissionais, ter formas de se rentabilizar para que eles possam ter profissionais cada vez mais sêniores, para que possam fazer esse papel de representar o destino, quer ser junto com o poder público, quer separado ou quer junto, mas de fato representar. O que a gente sempre estimula é que os profissionais de convênio de Visitor Bureau deveriam ser os protagonistas de um destino. Precisam ser representantes, não para mandar em um destino, muito pelo contrário, para servir um destino. E para servir um destino, ele precisa ter credibilidade. Para ter credibilidade, ele precisa mostrar para o que veio e apresentar resultados que, de fato, gerem valor agregado para o empresário local. Esse é o grande desafio e é o que a gente tenta debater em todas as ocasiões onde a gente encontra os profissionais de convênio de Visitor Bureaus, e é a pauta que nós vamos ter agora no Unicongresso, que vai ser feito lá em Porto Alegre, decidido no passado, bem na época em que Porto Alegre estava com a sua dificuldade, assim como o Rio Grande do Sul, e nós decidimos fazer esse evento exatamente em Porto Alegre, até para aprender um pouco das dificuldades que eles tiveram, quais foram os cases de superação. E o que faz um profissional de convênio e Visitor Bureau é isso, é se superar a cada dia. Tony,
Antes de irmos ao ar, nós estávamos conversando sobre talvez o maior evento que vai ocorrer no Brasil esse ano, enfim, COP30. Qual o papel do Convention neste evento? Então, é o maior evento do Brasil em Belém do Pará. Porque se a gente comparar o Salão do Automóvel em São Paulo, a Bienal do Livro, a FEICOM, a Francal, a Coromoda, praticamente é proporcionalmente em número de visitantes, né? Aqui é bem maior. Lá é o maior desafio, porque primeiro que não tem tanta oferta quanto se esperava e tem uma infraestrutura que não estava estimada para que pudesse acontecer um evento tão relevante. Mas seja lá como for, o importante é que a gente olhe isso como uma oportunidade. Essa oportunidade surge para outros destinos. O que os convention bureaus, eles estão sempre de prontidão para atuar. Há muitos eventos que não vão ter capacidade de ser realizados em Belém durante a própria COP. Esses eventos paralelos já estão procurando outros destinos para realizar, ou até para aproveitar o tempo de permanência dos estrangeiros aqui, para aproveitar melhor a sua participação. Isso faz com que Rio de Janeiro, São Paulo, os destinos do Nordeste possam também receber eventos que até então estavam previstos estarem concentrados e eles possam estar acontecendo simultaneamente em alguns lugares. Então, o papel dos conventions, nessa ordem, é ficar com o seu radar ligado para saber o que pode aproveitar para poder trazer ao seu destino. Ao destino Belém do Pará, é o destino que vai dar a eles o resultado da ação. O que a gente acredita que o que vai ser exposto, o que vai ser debatido, é muito importante. A infraestrutura e as dificuldades que vão ter, elas vão ser superadas porque elas sempre são superadas. A gente não acredita no caos. A gente acredita na adaptação. Quer seja através de casas, através de outros meios de hospedagem, dos hotéis, dos barcos, ou dos navios, ou dos destinos ao redor, haverá soluções para que a gente possa fazer bonito. A gente tem que torcer pela agenda positiva. Mesmo que internamente a gente acha que pode ter muitas dificuldades e que a decisão de fazer numa cidade que não estava preparada poderia ser feita numa cidade bem mais equipada. Mas uma vez decidido, uma vez que lá que vai ser feito, nesse momento nós somos Brasil. E como Brasil, a gente precisa mostrar a nossa capacidade do bem receber. E aí os conventions, com certeza, estão com seu satélite ligado aí para aproveitar um pouco dessa oportunidade, porque entre tantos eventos que vão acontecer lá, muitos são da ICA. A ICA são aqueles eventos que são itinerantes, que acontecem em cada país e que colocam o Brasil num determinado ranking. Vai vir vários eventos padrão ICA que o Brasil pode crescer no seu indicador de ranking em função de vários eventos internacionais estarem acontecendo no Brasil nessa época. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Muito bom. Eu quero, Tony, agradecer a sua brilhante participação nesse programa, sua visão holística, intersetorial e transdisciplinar, realmente trouxe uma contribuição importante. Quero ainda estar vivo para vê-lo no Ministério do Turismo. Você chegou por perto. Mas eu tenho consciência de que eu posso contribuir muito mais pelo nosso país estando no setor privado. Mas está na hora de alguém, com a sua visão, chegar lá, porque até agora houve uma sucessão de ministros que pouco acrescentaram ao turismo desse país. E eu, como conselheiro do Conselho Federal de Turismo, posso lhe afirmar isso. Países como a Colômbia, falando dos países sul-americanos, o Peru, o próprio Chile, já tem as contas satélites do turismo.
tá? E até hoje nós não tivemos, com todas a possibilidade. A Universidade de São Paulo fez uma proposta, tinha todas as condições, eu levei isso ao Ministério, e o Ministério achou por bem aguardar as diretrizes oficiais e achar que isto poderia ser desenvolvido pelo próprio IBGE. E estamos aguardando há mais de 20 anos que o IBGE encontre a forma de promover, de realmente desenvolver as contas satélites. Queria ouvi-lo sobre isso, para fechar a nossa entrevista. A nossa virtude é o nosso defeito. Nós somos gigantes pela própria natureza. Sim. E o fato de sermos grandes nos deixa pequeno quando a gente vê vizinhos pequenos se tornando tão grandes. Eu acompanho o trabalho da Colômbia, do Peru, e são exemplos de modelo de negócio, de promoção de destino. Eles Sim. investem de fato, eles têm estrutura e eles estão sempre ativos. E eu vou estar na Argentina no final do mês, participando de uma palestra, chama Líderes da TV, onde tem vários players, né, de vários setores econômicos, e eu indo lá representando o turismo. E os debates são sempre os mesmos, né? O que cada país tem feito pela sua população através do mecanismo do turismo, que de fato pode erguer a economia de qualquer país. E, obviamente, com dados, números e fatos, não há o que segure um destino quando mostra a sua capacidade e competência de gerar emprego, de gerar economia através do recurso do dinheiro novo, que é o turismo, que é o dinheiro que vem do turista. Mas, para isso, precisa ter uma integração de sistema para que possa, de fato, avaliar o quão impactante é esse setor do ponto de vista econômico. Mas é uma causa que a gente precisa continuar brigando para que as contas satélite um dia possam se tornar realidade, de fato. Perfeito. E? Pode finalizar. Bom, quero te agradecer muito. Sua contribuição foi muito importante para esse programa e espero que possamos continuar juntos ainda por algum tempo, no sentido de chegar onde você chegou e realmente continuar essa luta que nós iniciamos há muito tempo, tá? Ainda na Federação Nacional. Enfim, muito obrigado pela sua contribuição. Você logo mais terá, junto com os demais membros da academia, os nossos confrades e confreiras, um material muito importante para o desenvolvimento necessário, a compreensão necessária do que as políticas públicas de turismo nesse país precisam ser orientadas corretamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário, Geslaine. É sempre uma oportunidade a gente estar aqui compartilhando, trocando ideias e dizer que a gente ainda não chegamos, a gente continua caminhando. O caminho é longo e a gente não pode parar e tem que criar, inclusive, sucessores, né, para dar continuidade aos nossos legados. E é o que a gente tem feito constantemente. A própria academia tem sido uma grande experiência, um modelo para isso. É através do curso dos gestores, quanto através dos debates, dos nossos encontros. A proposta é essa: a gente precisa unir forças para se tornar cada vez mais fortes, para poder enfrentar os grandes desafios que ainda virão. Os que já passaram, já são passados. A gente precisa olhar agora, daqui para frente, como que a gente pode se identificar com o novo consumidor, uma proposta de destino que possa atender às necessidades e às expectativas dele. Muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Nós agradecemos a sua participação, Tony. E lembramos, quem está chegando por aqui agora, está quietinho, escondidinho,
passa aqui no canal, faça o seu cadastro, acione o sininho, porque agora o programa Troca de Ideias vai ao ar às terças e às quintas. Às quintas, nós estamos trabalhando a Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Depois, quando nós entrevistarmos todos os confrades e confreiras, nós vamos mudar o foco, mas continuaremos com o programa nas quintas-feiras. E às terças-feiras nós continuamos trazendo professores, pesquisadores, enfim, todos os envolvidos. E não esqueçam dos quizzes que ainda tem aqui no canal. Tá? Então, nós agradecemos a participação de todos e a equipe do programa Troca de Ideias de hoje não pode deixar em branco o falecimento da professora Sara Sushida Aviar. Nossa solidariedade aos familiares, aos colegas que tiveram oportunidade de trabalharem com ela, os alunos, os orientandos, enfim. O programa Troca de Ideias fica por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço.